Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontrará produtos da Nova que certamente irão abençoar sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. E o título dessa série é Viva Vitoriosamente através da Graça. Não tem outro veículo, não tem outro meio, não tem outro modo, não tem outro jeito de você acessar e vivenciar no seu dia a dia essa vida vitoriosa que Deus tem para você, que não seja através da graça. Não tem outro veículo, não tem outro modo. Não é pelo seu esforço. Eu sei que em muitas igrejas se prega isso. Você quer vitória, você quer prosperidade, tem que fazer o sacrifício, tem que pagar o preço, tem que ralar, tem que fazer esforço, tem que se esforçar. Mas a verdade é que quando você vai à palavra, não à tradição dos homens, não aquilo que os homens interpretam quando olham porções da Bíblia, mas quando você olha a Bíblia no seu aspecto amplo, de Gênesis a Apocalipse, e entende o contexto bíblico, e entende a revelação da nova aliança, quando você percebe e entende a revelação da nova aliança, que é exatamente o que falta na igreja hoje, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, na grande maioria das igrejas hoje, o que falta é um entendimento de que a velha aliança já passou. Quando você lê os livros do apóstolo Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz que se por um acaso a velha aliança não tivesse caducado, teria sentido a gente estar procurando por uma nova. Não, ele fala sobre a caducidade da velha aliança, o valor, a validação que Jesus deu para a nova aliança, que foi profetizada por Jeremias, que foi profetizada pelos profetas no Antigo Testamento, mas que foi corroborada e colocada em prática, foi colocada em dia, foi colocada em ação pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós entramos agora no novo tempo, o tempo da nova aliança. Não tem sentido ficar tentando misturar as duas. É como se você estivesse tentando viver com base na Constituição de hoje, somada com a Constituição do Império. Não tem jeito de você voltar à época do Império. A Constituição do Império, eu não sei se ela foi boa, se ela foi ruim, mas uma coisa eu sei, ela caducou. Ela hoje é um belo papel, numa moldura, em um museu qualquer. E quem vai lá pode olhar, apreciar, assinada por Dom Pedro, assinada por condes, barões, gente da nobreza, mas aquilo ali hoje é somente história. A Constituição que vale hoje é outra. E eu não posso querer viver a vida com base naquilo da época do Império. E eu preciso, no mundo espiritual é a mesma coisa. A igreja precisa entender que nós estamos vivendo na época da nova aliança. Nós estamos vivendo numa outra época, a nova aliança. E nessa nova aliança, Jesus, Ele concedeu para nós que fosse agora concretizado algo que Deus planejou antes da fundação do mundo. Que nós vivamos uma vida de vitória, uma vida abençoada. Não é necessariamente uma vida que é um mar de rosas. Para você chegar até essa vitória, a esses pontos, porque você não tem uma vitória só, são várias vitórias conquistadas ao longo da vida. Em vários setores da vida, família, finanças, negócios, emoções, saúde física, saúde emocional, são vários pontos, são várias áreas onde Deus vai promovendo uma vitória após a outra. Não significa que é um mar de rosas. Nesse mundo a gente passa por lutas, a gente passa por aflições, porque o inimigo não quer que você desfrute dessa vida vitoriosa que Deus planejou para você. Mas o fato bíblico é, Deus planejou que você viva uma vida vitoriosa. Amém? Aleluia! E hoje eu quero falar para você sobre o fato de que nós estamos livres de toda condenação. Pessoas que vivem debaixo do peso de condenação, de acusação, elas não conseguem chegar ao lugar onde Deus planejou que elas cheguem. Não conseguem chegar. 1 Coríntios 2:9, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? Meu irmão, Paulo pegou aqui, ele juntou alguns versículos do Antigo Testamento, ele fez uma salada, um suco aqui de alguns textos do Antigo Testamento. Na maioria das Bíblias de estudo, a única citação que os autores colocam é Isaías 64, mas ele não está citando somente ou simplesmente Isaías 64:4. Ele está citando também algumas coisas que são ditas em Jeremias e em alguns outros profetas. E quando Paulo soma aquilo tudo, ele diz o seguinte: o que foi dito, o que foi escrito pelos profetas é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse plano, esse propósito aqui, de uma vida vitoriosa, de uma vida abençoada, ninguém jamais conseguiu atinar com esse plano. Os profetas e escritores do Antigo Testamento, eles não tinham ideia que Deus tinha esse plano para cada ser humano, para cada um de nós. Eles não imaginavam isso, porque até Paulo receber a genuína revelação do Evangelho da Graça, ninguém jamais entendeu que aquilo que Jesus conquistou ali com o seu sacrifício, com a sua vida, a sua morte e depois a sua ressurreição, ninguém imaginava que aquilo ali tinha embutido naquela história uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, uma vida de progresso, uma vida de saúde, uma vida de família abençoada para cada um de nós. Em Efésios 2:10, diz assim: pois nós somos feitura. E essa palavra feitura também poderia ser traduzida como produto ou realização. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se você ler o contexto de Efésios, no capítulo 1, capítulo 2, você vai entender que essa expressão aqui, de antemão, significa literalmente antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes de Deus formar as estrelas, os planetas, as galáxias, a Terra, Ele traçou na sua mente um plano de uma vida abençoada para você. Amém? Aleluia! E essa palavra feitura, nós somos feitura dele. Essa palavra feitura no grego é poema. E poema vem de uma raiz, poieo, que é a raiz de palavras como poema, poesia. Ou seja, quando Deus, o apóstolo Paulo, entendeu pela revelação do Espírito Santo, que quando Deus criou o homem, ele estava fazendo algo como um poeta que cria um poema. Por isso é um absurdo quando alguém sobe num púlpito para dizer que você e eu somos pobres, miseráveis pecadores, que nós somos um lixo, que nós não somos nada, porque quando Deus criou você, Ele não criou um lixo, Ele criou um poema. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: que lindo poema de Deus você é. Procure, aliás, não diga só isso, aproveita e elogia, vê se tem alguma coisa para elogiar: cabelo, corte de cabelo, sapato, vestido, roupa, alguma coisa. E, poxa, gostei do seu sapato, que legal, gostei do seu corte de cabelo. Se você não encontra nada, pelo menos diga: poxa, você é uma pessoa muito espiritual, aleluia. Entenda o seguinte: Deus não reconhece nada no seu passado que possa impedir o seu sucesso no presente e o progresso em direção a um futuro abençoado. Não há nada que Deus olhe no seu passado e Ele diga: eu tinha um plano maravilhoso para essa pessoa, mas caramba, investigando aqui o currículo, olhando para o passado, aqui nesse ponto deu ruim, estragou com tudo, acabou o plano que eu tinha para essa pessoa. Não há nada no seu passado, nem distante, nem recente, para o que Deus olhe que possa impedir o seu sucesso no presente e o seu progresso para um futuro abençoado. Isso aqui são princípios que o povo de Deus precisa compreender por revelação do Espírito e abraçar. Eu sei que os religiosos olham para isso aqui e dizem: isso é uma mensagem triunfalista, do evangelho fácil, do evangelho da porta larga. Eu não estou preocupado com o que eles dizem. O que eu estou preocupado é com o que a Bíblia diz. E a Bíblia é que diz que você e eu somos mais que vencedores. A Bíblia é que diz que mesmo em meio a lutas e dificuldades,
Deus nos capacita para nós ultrapassarmos as barreiras, ultrapassarmos as dificuldades, irmos além das limitações e vencermos. É Deus quem diz isso na sua palavra, não sou eu. Amém, gente? Marcos capítulo 2, os versículos de 1 a 12, contam a história de um homem paralítico, que foi levado por 4 amigos, numa maca, foi levado até a casa de Jesus. Jesus estava reunido em casa, com fariseus que foram até ele querendo fazer perguntas e tal, querendo pegar Jesus em algum tipo de truque teológico para ver se ele realmente era ou não o Messias, e o ambiente não devia estar muito legal, mas quando a multidão soube que Jesus estava em casa, e Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, porque tem gente que pensa que Jesus não tinha onde morar, porque como Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, as pessoas pensam que Jesus era um andarilho que vivia ao relento, dependendo de alguém convidar, pode entrar Jesus, puxa, obrigado, estava um frio aqui fora. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Se você for a Cafarnaum, se você for a Israel e visitar lá as ruínas, as escavações de Cafarnaum, você vai ver lá a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus libertou um endemoniado, você vai ver ainda o chão das casas, e uma casa que eu não sei porquê, identificaram que aquela casa era a casa de Pedro. Eu não sei como, mas alguém entrou numa que aquela casa ali era a casa, embora Pedro realmente morasse em Cafarnaum, e alguém achou, não sei como, não sei se tinha um recado aqui, morou Pedro. Ou então uma pichação na porta, né? Eu estive aqui, Pedro. Não sei, mas alguém achou. E em cima do lugar onde seria, teoricamente, a casa de Pedro, construíram uma igreja. Mas para não construir em cima das escavações arqueológicas, construíram um pilar, uma pilastra, e uma igreja que parece um disco voador, né, que está em cima, assim, flutuante, né, aquela igreja, e não sei por que cargas d'água, ninguém se interessou para descobrir qual era a casa de Jesus. Mas Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, e em um determinado dia, Marcos conta que ele estava em casa, conversando com os fariseus que haviam ido até lá, para fazer perguntas a ele, e no meio da conversa, de repente, começa a cair um pozinho na cabeça de Jesus. Quando ele olha para o teto, abre um buraco, entra uma festa de luz. Jesus, que é isso? Começa a abrir um buraco, Jesus sai de baixo, abre um buraco, de repente pela beira do buraco vem uma maca, começa a descer uma maca, vem descendo uma maca, os amigos de Jesus quando chegaram na porta, os amigos do paralítico quando chegaram na porta, tinha tanta gente querendo entrar e não cabia, e que eles falaram, cara, não dá para entrar. O paralítico disse, gente, vamos embora, a gente volta outro dia. Não, a gente vai entrar, vamos dar um jeito. Não dá para entrar pela porta, nós vamos dar a volta, vamos subir no telhado, abrir um buraco, olha o plano dos caras, abrir um buraco e botar você pelo buraco. O paralítico, pelo amor de Deus, gente, não, isso vai dar ruim. Não, nós vamos, hoje é o dia, tu vai ser curado, é hoje, esse Jesus cura é hoje. Subiram no telhado com o cara, cavaram um buraco no teto e começaram a botar o paralítico. Tu imagina o paralítico descendo, amarrado numa maca, a maca amarrada numa corda, os caras jogando assim, e o paralítico descendo, porque corda... Jesus só olhando aquele negócio. Quando o paralítico deita, gente, para meio entendedor, para bom entendedor, pingo é letra. Paralítico na frente de Jesus, que é o homem conhecido que tem poder para curar, quer o quê? Ser curado. Aí Jesus olha para o cara e diz, filho, olha como é que Jesus trata o cara. Filho, estão perdoados os teus pecados. Agora olha só, a Bíblia diz que os fariseus que estavam ali começaram a cochichar um com o outro. Mas quem é esse cara? O que ele está pensando que ele é? Só tem um que pode perdoar pecados, que é Deus. E Jesus, que tinha um ouvido danado, aquilo que o pessoal chama de ouvido de tuberculoso, ele tinha aquele ouvido que ele escutava os cochichos, ele ouviu aquilo e também não falou nada, ele falou assim, vem cá, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Então, para que fique comprovado que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e anda. Na hora, o paralítico levantou, segurou a maca e vazou antes que algum fariseu convencesse Jesus a fazer o reverso. A Bíblia não registra uma palavra do paralítico. Levanta e anda o cara rapidinho. Opa! Vazou. Agora, gente, presta sua atenção. Jesus não disse, para que fique confirmado que o Filho do Homem tem poder para curar,
toma o teu leito, levanta e anda. Não, para que fique corroborado, confirmado que o Filho do Homem tem autoridade, poder para perdoar pecados. Levanta e anda. Ou seja, a cura daquele paralítico foi uma confirmação do perdão que ele recebeu. Amém? A cura do paralítico foi a corroboração, a confirmação de que ele havia sido plenamente, completamente, totalmente perdoado. Não foi simplesmente para mostrar que Jesus tinha poder para curar doenças, mas para mostrar que ele veio, antes de mais nada, para perdoar a todos nós de todos os nossos pecados. Amém? E aquele paralítico, aquilo foi a confirmação desse poder. A Bíblia não conta a história pregressa desse paralítico. A Bíblia não diz se ele era um bêbado, a Bíblia não diz se ele batia na mulher, a Bíblia não diz se ele tratava mal os filhos, a Bíblia não diz nada sobre ele, ou se ele era um bom cidadão, se ele era um cara calmo e tranquilo. A Bíblia não conta a história pregressa desse cara. Mas uma coisa é líquida e certa: antes de Jesus dar a ele a cura física, Jesus concedeu a ele o milagre do perdão pleno de todos os seus pecados. De todos os seus pecados, removendo de sobre aquele homem qualquer suspeita de que aquela enfermidade vinha de Deus ou que era algum castigo ou condenação dada por Deus. Removendo da cabeça daquele homem. Primeira providência que Jesus fez, removeu daquele homem a culpa e a condenação. Resultado disso, ele foi curado. Um dos modos de ação favorito do inimigo é exatamente com base em fatos do passado, ele tentar lançar pensamentos de acusação, para lançar ou para trazer condenação, para que a gente fique paralisado. Para que você fique paralisado, para que você comece a imaginar, bom, até aqui Deus me ajudou, mas eu cheguei no meu ponto limite. Porque eu realmente fiz isso, fiz aquilo, eu devo estar pagando por alguma coisa que eu fiz no passado, e já me disseram que eu devo ter alguma maldição hereditária, ou qualquer coisa nessa área, nesse sentido. Então, eu já me esforcei, Deus me ajudou até aqui, mas eu acho que eu cheguei no limite. Você não tem limites em Deus. Você não tem limites em Deus. Você pode ir muito além, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, inclusive o seu, os planos que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, o diabo quer te paralisar com pensamentos relacionados com coisas que aconteceram no passado, tentando trazer sobre você culpa e condenação, para te paralisar emocionalmente, para te paralisar profissionalmente, para te paralisar inclusive emocionalmente e fisicamente. Sabe aquelas pessoas que, de repente, essa paralisia emocional, esse sentimento de acusação, de condenação, provoca enfermidade física. Tem gente que às vezes não tem nada, você olha, você faz exame, faz tomografia, faz ressonância, faz exame de sangue, está tudo certo, mas a pessoa, ela manifesta sintomas de enfermidade. É a famosa doença psicossomática. A pessoa manifesta tudo, mas ela não tem nada, porque alguma coisa lá atrás, muitas vezes ela não sabe, ela não identifica, mas é algum sentimento de condenação, alguma acusação que existe no passado. E às vezes provoca doença mesmo, câncer, doenças autoimunes, doenças em que o próprio organismo começa a se autodestruir, que vem como consequência de pensamentos de condenação por coisas que aconteceram no passado. Os famosos e velhos traumas do passado. Veja só a sequência das coisas. Deus, ele traçou um plano de uma vida abençoada para você antes da fundação do mundo. Antes de formar as estrelas, os planetas, as galáxias, Deus formou um plano de bênção para a sua vida. Então, se esse plano foi traçado antes da fundação do mundo, ele já de cara não tem nada a ver com os seus méritos, não tem nada a ver com sua performance. Amém? Porque nem os planetas eram formados, muito menos você e eu. Nem Adão era formado, nem o Sol, nem as estrelas. Então esse plano aqui já de cara não tem nada a ver com a minha e com a sua performance. Já de cara, o diabo, através do pecado em Adão, ele tentou detonar esse plano, trazendo o peso da culpa e da condenação pelo pecado. Deus então, ele envia Jesus até nós, e através de Jesus, ele concedeu a nós o perdão pleno e a restauração completa da nossa comunhão com o Pai. E é por isso que lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo nos afirma que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Levante uma das suas mãos e diga isso: nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Meu irmão, 1 Coríntios, eu vou voltar naquele versículo 9. Eu vou voltar nesse versículo que a gente já leu aqui. Eu vou voltar nele, mas olha só a complementação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: ninguém teve a revelação da existência desse plano. Algumas pessoas talvez no passado profetizaram sobre ele, sem saber exatamente a respeito do que estavam falando. Mas Deus, a nós que temos o Espírito, Ele revelou que Deus tem para nós um plano de uma vida abençoada. Deus revelou a nós pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Ou seja, há coisas no coração das pessoas que muitas vezes só elas sabem. Às vezes ela não conversa sobre aquilo com pai, com mãe, com marido, com esposa, com melhor amigo, com ninguém. São coisas que estão lá dentro que só os próprios espíritos da pessoa sabem. Amém? E ele diz aqui o seguinte: qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio espírito nele está? Assim, também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. E nós temos recebido, não do Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, pela graça. Pela graça. Deus tem revelado, Deus revelou a Paulo. Quando você vai ao Antigo Testamento, você vê sombras, você vê tipos, você vê uma imagem esfumaçada do plano e do propósito que Deus tem para a igreja. Quando você vai nos Evangelhos, você vê Jesus dando a sua vida para que esse plano venha à luz e se concretize. Mas só quando você chega nas epístolas, quando você começa a ler as epístolas, quando você começa a ler e estudar o apóstolo Paulo, é que você tem a revelação de que realmente aquilo que era sombra, aquilo que era tipo, aquilo que era simbólico, é real. Deus tem um plano de uma vida abençoada para você. A gente precisa abraçar esse plano pela fé, não de acordo com as circunstâncias que a gente possa estar vivendo no momento, não de acordo com as dificuldades que a gente possa estar passando. E eu não estou falando para você aqui de você manifestar uma fé heróica. O exercício da fé, muitas vezes, é difícil. O Duda citou aqui a dificuldade que a gente passou, a luta que a família passou com essa história do Vicente, com essa internação surpreendente do nada em emergência. Houve dias em que nenhum de nós conseguia fazer uma oração, no sentido de falar plenamente, uma oração estruturada. Havia dias que a nossa oração era meramente um gemido, um choro. E aí eu comecei a entender o coração daquele pai que chegou para Jesus dizendo: Jesus, o meu filho está terrivelmente endemoniado. Eu pedi ajuda aos seus discípulos, eles não conseguiram fazer nada, e o demônio pega o meu filho, de vez em quando joga no fogo, de vez em quando joga na água, e eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Aquele homem tinha fé, tanto tinha que ele procurou Jesus, mas ele olhava para a sua própria fé e achava que ela era pequena e insuficiente. E nessas horas, você pensa que a sua fé é pequena e insuficiente, e você chora, você derrama lágrimas, mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, eles vão colher, eles colhem com alegria. Ainda que você não consiga orar, ainda que a sua oração seja só Jesus, Jesus, Ele sabe da sua situação, e quando você começa a declarar com lágrimas, às vezes com dor no seu coração: Jesus, a situação é crítica, a situação é feia, mas eu creio que o meu Redentor se levantará, eu creio que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor pode, e em nome de Jesus, o Senhor vai entrar e vai arrebentar com as cadeias. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Exercitar a fé não é fácil, exercitar a fé não é fácil, nem sempre é fácil. E há situações em que é mais difícil do que outras, mas você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, conhecer a palavra, ouvir a palavra da graça, a palavra da fé, para exercitar essa fé na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora do problema. Saber ser dirigido pelo Espírito. Em Cristo nós possuímos perdão pleno,
remoção de toda condenação, o dom da justiça, fomos justificados, possuímos a vida eterna, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, que é o caráter do próprio Jesus, tudo isso foi concedido a nós gratuitamente por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você não consegue enxergar aqui um plano de uma vida abençoada, meu irmão, esquece, tem mais nada que possa fazer por você. Quando você olha para isso aqui, você começa a entender, Deus tem um plano. Se Ele fez tudo isso por nós, é porque Ele tem um plano de uma vida abençoada para cada um de nós. Alguém diga amém a isso aí, aleluia. E além de tudo, nós fomos transformados por Jesus em santuário do Deus vivo, casa do Espírito Santo. Meu irmão, agora, nesse momento, right now, nesse exato minuto, o Espírito Santo está habitando, morando aí dentro de você. E sabe o que é mais legal? É que você termina o culto, você vai para casa, e ele continua aí dentro, junto com você. Se fosse na antiga aliança, você vinha ao culto, ele vinha sobre você, terminou o culto, ele foi embora, você dizia até domingo que vem, Espírito Santo. Mas você vem ao culto com o Espírito Santo, ele permanece em você durante o culto, e quando você vai embora, ele vai junto com você, porque ele habita em você. Meu irmão, presta atenção nisso, você não é o hotel do Espírito Santo, você não é a pousada do Espírito Santo, você é a casa do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, então você precisa ser dirigido por ele, guiado por ele. Amém, gente? O exercício da fé inclui ser dirigido pelo Espírito. Caramba, eu creio pela fé que foi o Espírito que me dirigiu nisso aqui. E muitas vezes, a ação que o Espírito pede de você, ela é contrária ao politicamente correto. É difícil, e ainda mais difícil no mundo de hoje, exercitar a fé, porque frequentemente a fé nos conduz por um caminho que vai contramão do politicamente correto. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou já ouviu falar, porque eu já citei aqui algumas outras vezes, sobre um evangelista do século XIX, que chegou a ultrapassar o século XIX, do século XX, chamado Smith Wigglesworth. Não tenta repetir que você vai dar câimbra na língua. Você vai fazer Smith, câimbra, não. Smith Wigglesworth foi simplesmente o maior evangelista que nós conhecemos até o dia de hoje. Não houve ainda outro que tenha ido além dele. Talvez quem tenha chegado muito perto é o Reinhard Bonk, que é um evangelista alemão. Para você ter uma ideia do volume e do alcance do ministério desse homem, esse homem era um homem iletrado, que aprendeu a ler depois de se converter, lendo a Bíblia. Ele foi aprender a ler na Bíblia. Ele era um encanador, um homem rude, que não acreditava em Deus, que não acreditava em nada, e a esposa dele se converteu. Para você ter uma ideia do alcance do ministério desse homem, no ministério desse homem, durante o ministério dele, comprovadamente 10 pessoas ressuscitaram de entre os mortos. 10 pessoas ressuscitaram de entre os mortos. E essa história que eu vou te contar aqui da conversão dele, eu não li num livro. Quem me contou essa história foi o genro dele, que era já um velhinho de 90 anos de idade, que eu conheci lá na África do Sul. E olha só a história, como é que ele se converteu. A esposa dele se converteu primeiro. E ele, como um homem rude que era, começou a pegar no pé da esposa porque ela se converteu. Aí um determinado dia, o camarada, ela vai sair para a igreja, ele diz: ô mulher, tu vai aonde? Tá indo para a igreja? Que história é de igreja? Tem mais aí de pastor aí? Vira amante do pastor? Você vive na igreja? Já escutou esse papo, não já? Você vive enfurnada na igreja? Pô? Esse pastor aí, aqui é? Isso é o seguinte, tu hoje não vai à igreja. Aí ela olhou para ele e disse o seguinte: olha só, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, mas isso tem um limite, o limite é a palavra. Jesus é o meu Senhor, eu amo a você, mas amo mais a Ele, eu vou à igreja. Tem muita mulher na igreja hoje que não tem peito para fazer uma dessa. Aí o marido falou: pastor, não vim ao culto porque o marido não deixou. Você tem que encarar, peitar e ir. E vir, melhor dizendo. Aí o cara falou: você vai? Se tu for, vou trancar a porta. Quando voltar, tu vai dormir na rua. Amém, tchau. E foi. Quando ela voltou, a porta estava trancada. Ela passou a noite sentada na soleira da porta, esperando o dia clarear. No fog londrino, que é bonito de ver em filme de Sherlock Holmes, mas ao vivo e a cores é um frio de rachar. Ela passou a noite sentada ali. De manhã, ele acordou, destrancou e abriu a porta. Ela levantou,
olhou para ele, deu um beijo no rosto dele e perguntou: o que você quer que eu prepare para o café da manhã para você, querido? E partiu para dentro da cozinha. Aí o cara fez assim: hã? A partir daquele dia, o coração dele começou a se quebrantar. E ele, em pouco tempo depois, se converteu, para se tornar o maior evangelista do século XIX e um dos maiores do século XX. Agora, tu imagina se essa esposa reagisse de acordo com o politicamente correto. Como é que é? Agora que eu passei a noite aqui fora, você abriu a porta, que eu passei a noite, eu sou uma feminista, pá, tapa na sua cara, pá, tô indo embora, tchau. Esse camarada tinha ido para o caixão, incrédulo, estava no inferno hoje queimando e torrando. Mas por causa de uma atitude de uma mulher que foi dirigida pelo Espírito, porque pela carne e pelo natural, o certo era levantar e dar uma bolacha na cara dele, não é? Mas ela, dirigida pelo Espírito, deu um beijo e preparou o café da manhã para o cara quebrou, e se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos, com 10 casos comprovados de ressurreição dos mortos. Um desses que esse genro dele me contou, uma pessoa morreu, olha a história, o sujeito morreu, ele está em casa, e Deus falou ao coração dele: vá no velório, ore pelo defunto, porque ele vai ressuscitar. Velório britânico é diferente do brasileiro. O brasileiro, o sujeito morre, a gente mete no caixão e rapidinho se sepulta. Tem gente que só vai saber que o cara morreu uma semana depois. E o fulano, como é que está? Morreu? Morreu! E quando é o sepultamento? Já foi, uma semana atrás. Mas na Inglaterra, o pessoal morre hoje, o pessoal dá uma embalsamada no corpo, segura uma semana, 15 dias, convida os parentes, o pessoal vem de longe, e aí no dia do velório tem culto de corpo presente, e depois tem uma casa de festa, o pessoal bota o defunto numa sala, e na sala anterior o pessoal serve um almoço. Então o pessoal come maionese de batata, um pernil, um frango e tal, e aí ele entra o Smith Wigglesworth, o pessoal está na sala, no outro ambiente está o defunto deitado no caixão. Ele entrou, não cumprimentou ninguém, foi direto onde estava o defunto. O pessoal viu aquela figura entrar em carreira desabalada, todo mundo com o prato na mão, olhou e viu, entrou por aquela porta, o pessoal foi lá dentro para ver o que era. O pessoal olhou por aquele vidro, né, uma porta daquelas de balançar, com um vidro, o pessoal olhou no vidro, ele vai, agarra o defunto pelo colarinho, puxa para fora do caixão, porque ele era um cara bruto, ele era um encanador, era um cara forte, ele puxou o defunto para fora do caixão, encostou na parede e começou a bater com o defunto na parede: ressuscita em nome de Jesus. A galera de cá, pessoal maluco, o cara pirou, todo mundo começaram a entrar, tentando agarrar a ele. Agora tu imagina, 3 ou 4 agarrados nele, querendo puxar ele agarrado no defunto, batendo com o defunto na parede. A viúva, quando vê aquela cena, desmaiou, uma confusão dos diabos, e ele bateu com o defunto 3 vezes na parede: ressuscita em nome de Jesus, ressuscita em nome de Jesus. Na terceira o defunto ressuscitou. A galera que estava tentando agarrar vazou. Isso não vi escrito num livro, não. O Smith nunca escreveu um livro. Esse genro dele, que era o único que só tinha uma filha, ele só teve uma filha, esse genro dele foi que começou a acompanhá-lo e tomar nota, e escrever todos os livros que você encontrar sobre a vida ou as pregações do Smith Wigglesworth. Foi esse genro dele que escreveu, tomando nota. E ele me contou essa história. Agora tu imagina, ele se converteu por causa de uma esposa que de repente, ao invés de agir de acordo com aquilo que o mundo preconizava, agiu de acordo com aquilo que o Espírito direcionou. Faz diferença? Faz uma diferença do tamanho de um bonde. Nós somos casa, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está habitando aí por um tempo, por uma temporada. Na primeira pisada de bola ele vai embora. Não, ele está aí para sempre, para sempre. Sabe, olha só o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto estava enfrentando um problema, que eram alguns crentes que frequentavam a igreja, mas também continuavam indo no templo de Apolo e de Afrodite. No templo de Apolo, no templo de Afrodite, o culto de adoração a Apolo e Afrodite eram orgias alimentares e orgias sexuais. E algumas daquelas pessoas frequentando a igreja, por causa da cultura, ainda frequentavam o templo de Apolo e Afrodite. Quando Paulo escreve, pelo natural ele devia dizer: vocês aí que andam frequentando o templo de Apolo, o templo de Afrodite, seu bando de safados, vão procurar o que fazer em outro lugar, não me voltem mais na igreja.
pecadores imundos. Não, ele escreve para os caras, ele diz o seguinte: será que vocês ainda não sacaram? Será que vocês ainda não perceberam que vocês são casa, templo do Espírito Santo? Que comunhão pode haver entre o Espírito Santo e o espírito dos demônios que age lá no templo de Apolo e Afrodite? Nenhuma. Conscientizem-se de quem vocês são em Cristo. Olha só o que o cara faz. Em vez de descer o cajado, ele age em direção àquilo que o Espírito Santo quer, que as pessoas sejam conscientizadas da sua nova condição em Cristo. Amém? Efésios 1, 13 e 14 diz o seguinte: nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, não a palavra da religiosidade, mas a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ouviram o evangelho e creram no evangelho, nesse evangelho da graça, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, que é o selo que selou você, ele diz que esse Espírito é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Qual é a garantia que eu e você temos que nós vamos viver uma vida abençoada? É o fato de que o Espírito Santo habita em nós. Essa é a garantia. É a garantia de que nós temos, de que Deus tem um plano de uma vida abençoada para mim e para você. Você foi purificado pelo sangue de Jesus em uma medida tal, em uma medida tamanha, que te qualificou para se tornar casa do Espírito Santo. Imagina isso. Imagina isso. O sangue de Jesus te qualificou para isso, e essa é a garantia dada por Deus, de que nós temos uma herança para ser desfrutada, não quando chegar no céu, mas ainda hoje, aqui nesse mundo, nessa vida. Se Deus só tivesse uma herança para você no céu, então, no dia que você se convertesse, pumba, já morria, já ia logo para lá. Vai ficar fazendo o que aqui nesse mundo? Esperando o quê? Não, é porque Deus ainda tem um plano para você aqui nesse mundo, e é um plano de uma vida vitoriosa. Amém? Muitas pessoas, elas não conseguem desfrutar de libertação dos maus hábitos, dos hábitos pecaminosos, libertação dos vícios, dos problemas recorrentes, aquele problema que parece que vai terminar, quando ele parece que vai acabar, ele começa de novo. Muitas pessoas não conseguem libertação desses hábitos pecaminosos, do medo, de vícios, dos problemas recorrentes, vivem presas a pensamentos de dúvida, vivem presas a pensamentos de culpa, de condenação, porque elas ainda não entenderam o genuíno evangelho da graça. Não é que elas não se converteram, são crentes que se converteram, genuíno, gente que ama a Deus, mas que está vivendo uma vida medíocre, abaixo da qualidade que Deus planejou, porque ainda não entenderam a revelação do evangelho da graça. A revelação do evangelho da graça é o que produz poder para você vencer as tentações e não pecar, e é também o que produz força para você vencer os pensamentos de culpa e de condenação. É você estar exposto ao evangelho da graça, ouvindo isso todo santo dia, não apenas uma vez por semana, mas todo santo dia ouvindo o evangelho da graça. Muitas pessoas têm um problema em relação ao evangelho da graça, porque ouviram mensagens a respeito daquilo que Tiago diz, e a igreja caiu numa falha de interpretação tremenda, Há pessoas que pensam assim: não, eu estou com aquilo que o apóstolo Paulo disse, e o que ele disse é oposto ao que Tiago diz na sua epístola, então eu fico com Paulo e jogo Tiago no lixo. E há outras que dizem: não, eu estou com o apóstolo Tiago, com aquilo que ele escreveu, eu estou com Tiago, e aquilo que Paulo escreveu é confuso, eu estou com Tiago e jogo Paulo no lixo. Você não pode jogar nenhum dos dois no lixo. Você tem que ler os dois e saber que nenhum dos dois se contradiz. Embora pareça, olha só o que Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvar essa pessoa? Então, quem pensa em termos daquilo que se fala sobre graça, apóstolo Paulo, salvação pela fé, não, peraí, que pergunta é essa? Salvação por obras? Não, a salvação é pela fé. Tiago está errado. Aí Tiago continua e pergunta o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês disser: vão em paz, tratem de se aquecer e alimentem-se bem, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que
Tiago quis dizer com isso aqui? Qual é a mensagem que realmente Tiago quis dizer? Será que ele está contradizendo o apóstolo Paulo? De cara, Tiago não está dizendo nada contra Paulo, porque Tiago escreveu isso aqui muito antes das epístolas de Paulo. Paulo escreveu muito depois. Mas o que Tiago quis dizer com isso? Presta atenção, o contexto do que Tiago está dizendo é muito claro. O que Tiago está dizendo é que as boas obras são uma consequência da fé declarada. Repita isso comigo, as boas obras são uma consequência. Há pessoas que pensam que as boas obras são uma raiz. Entenda o seguinte, Deus não tem no céu um cartão de milhagem. E você vai fazendo boas obras, e vai acumulando pontos. Não é isso. Cartão de milhagem para o céu. Não é isso. As boas obras são uma consequência da fé professada, da fé declarada. Entenda só o seguinte, as boas obras não nos justificam diante de Deus. Você é salvo por aquilo que você crê. Se no seu coração você crê que Jesus é o Senhor, e com os seus, se com os seus lábios você confessar que Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Ele ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10 nos deixa isso muito claro. Não fala de obras, mas de uma declaração de fé e de uma crença no coração. Crie no coração que Jesus ressuscitou, declarei com a minha boca que Ele é o Senhor, eu recebo salvação. A Bíblia não diz que eu tenho agora que fazer obras ou deixar de fazer obras, ou que as obras vão me levar para isso. Não. Eu sou salvo pela fé. E as minhas boas obras, elas são uma consequência da salvação que aconteceu. Amém? As nossas boas obras não nos justificam diante de Deus, mas as nossas boas obras nos justificam ou justificam a nossa fé diante dos homens. E é isso que Tiago está dizendo. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque se eu digo que sou salvo, mas eu não produzo as obras que essa fé deveria produzir, a minha fé é papo furado. Isso não é difícil de você entender. Imagina só o seguinte, é preciso que você entenda o seguinte, as pessoas não conseguem ver a justificação que aconteceu no seu espírito. Imagina o seguinte, alguém veio ao culto na Nova, essa pessoa incrédula, ela sai de casa, vem ao culto. No final do culto, o pastor faz um apelo. Ela levanta a mão, aceita Jesus. Ela volta para casa. Quando ela chega em casa, você acha que vai acontecer do pessoal que está em casa? Ela abre a porta, o pessoal que está em casa olha para ela. Você foi salvo. Como é que vocês sabem? Tá tudo diferente aí. Quando você sai, recebe a Jesus e volta, você volta ao mesmo eu que saiu de casa. Mesma pessoa. Se você era preto, quando voltou para casa, não chegou lá branco, você chega preto. Se você era branco, quando chega branco. Se você era loura, quando chega não está morena, continua loura. Fisicamente, exteriormente, não tem como identificar que alguém é salvo. Não tem como, não há sinal nenhum. Você mesmo se olha no espelho e vê a mesma pessoa de sempre. Não passa a ter uma luz brilhando assim, eu estou vendo uma luzinha brilhando aqui na volta da minha cabeça, rapaz. Acho que é o sinal da salvação. Não tem. Não tem, as pessoas não conseguem enxergar. Agora, elas te condenam ou te aprovam com base naquilo que elas veem você fazer. Com aquilo que você faz, é que as pessoas te julgam, ou seja, elas não crerão na sua salvação, até que elas vejam obras que justifiquem as suas afirmações de ter sido salvo. Você está entendendo isso aí? Você com certeza já viu isso. Rapaz, tu viu aquele cara, vizinho ali? O camarada está dizendo que agora que é crente. O camarada não bebum, rapaz. O camarada vive enchendo a cara todo dia aí, agora está dizendo que é crente. Quer dizer, as pessoas ainda não viram nenhuma transformação nele. Esse cara se converteu de fato ou não? Não sei, mas o cara está dizendo que se converteu. Mas ninguém acredita, enquanto não vir reais mudanças na vida dessa pessoa. Você já ouviu esse papo? Rapaz, tu sabe aquele fulano que está em cana? O cara está dizendo agora que se converteu. Olha só, bandido miserável, está dizendo agora que se converteu. Está querendo redução de pena. Não já ouviu isso? Por que ninguém acredita?
Porque o camarada foi um bandido. O que ele fez, com base no que ele fez, eu só consigo julgar e admitir que ele é um bandido safado que merece estar preso. Como ele ainda não fez nada que demonstre realmente que ele se converteu, então para mim aquela conversa ali, por enquanto, é papo furado. Quando eu me converti, ninguém acreditou que eu me converti. Os meus amigos, Maurício, você me converteu? Oi. Depois que eles começaram a ver as obras, aí eles se convenceram. A justificação diante de Deus é pela fé, mas diante dos homens é por obras. Os homens precisam ver as obras acontecerem. Agora, presta sua atenção, isso aqui é importante demais para a igreja. A igreja, quando nós falamos de obras que justificam a fé, é preciso que a igreja entenda que uma semente semeada hoje não produz fruto amanhã. Porque, ou seja, qualquer semente semeada hoje leva tempo para produzir fruto. Mas a igreja cobra mudança imediata e total da pessoa no dia seguinte. As pessoas cobram isso. Mudança completa. Você agora não é crente? Então como é que você está esquentando a cabeça com o trânsito? Você agora não é crente? Como é que você está preocupado com que não está entrando grana ali no teu trabalho? Você agora não é crente? E as pessoas ficam cobrando como se você tivesse que sofrer uma mudança 100% imediata. Sementes diferentes produzem fruto em tempos diferentes. Você quer colher rápido? Se você semear alface, em 15 dias você tem uma colheita. Mas se você semear bambu, vai levar 10 anos. Há pessoas que se convertem hoje e no dia seguinte ela está numa transformação tremenda. Já conheceu alguém assim? Quem já conheceu alguém assim? Se converteu hoje, no dia seguinte a pessoa mudou radicalmente. Mas há outras que ainda passou 10 anos e a pessoa ainda continua com os negócios que eu vou te contar. Já conheceu alguém assim? Mas as pessoas julgam logo. Não, esse aí não se converteu coisa nenhuma. Falso crente, que converteu nada, rapaz. Aquilo foi só empolgação. As pessoas julgam. E a gente precisa entender que para essa pessoa produzir fruto é preciso tempo. 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 Tudo o que nós precisamos fazer para essa pessoa produzir fruto é conduzir essa pessoa diariamente a Jesus. Conduzi-la a Jesus significa relembrá-la constantemente, diariamente, da graça, do amor, da justificação que ela recebeu em Cristo, relembrá-la constantemente do perdão pleno, da sua nova identidade em Cristo. O que essa pessoa precisa não é levar paulada, ser exortada, gabinete pastoral, estar em disciplina. O que essa pessoa precisa é ser relembrada de que ela é amada, de que ela tem uma nova identidade, como Paulo fez com os coríntios. Será que vocês ainda não sacaram que vocês são templo do Espírito Santo? Ele não escreveu dizendo, seus miseráveis, desgraçados, pecadores, falsos crentes. Não, será que vocês não entenderam ainda? Vocês são casa, templo do Espírito Santo. Que comunhão pode haver entre o Espírito de Deus e o Espírito dos demônios? Conscientizem-se de quem vocês são, despertem para a sua nova identidade. Amém, gente? Tiago 2:21, ele vai adiante, e olha só o contexto. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Então olha só o exemplo que Tiago está usando. Ele está dizendo aqui que o que justificou Abraão foi a obra de pegar o seu filho Isaque, subir com ele ao Monte Moriá para oferecê-lo em sacrifício a Deus. Ok? Vamos dar uma olhada no que diz o texto de Gênesis. Lá em Gênesis 15, Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão, você vai ser um pai de uma grande nação. Beleza. Deus, como é que isso vai acontecer? Porque eu não tenho filhos, eu já sou um homem de idade e não tenho filhos. O meu herdeiro é o meu servo, Damasceno. É o Eliezer. Como é que vai ser isso? Ele vai e conta para a esposa Sara. E Sara tem uma brilhante ideia. Cara, só pode ser o seguinte, como eu sou estéril desde nova, não vai ser agora depois de velha que eu vou ter um filho. Então faz o seguinte, você tem um relacionamento com a minha serva Agar, ela engravida e está pronto, vamos dar uma mãozinha para Deus, aleluia. Abraão olhou e falou, boa ideia, rapaz, não é que você tem razão, mulher. E ele foi lá e teve um filho com Agar. Agora olha só, Gênesis 15, isso aqui não é quando Abraão saiu da terra para ir para Canaã, não.
Isso aqui, ele teve um primeiro encontro com Deus em Gênesis 12. Agora em Gênesis 15, Deus diz para ele: Abraão, você vai ter um filho, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí no versículo 6, diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, lhe foi atribuído como justificação diante de Deus. Então olha só, o que justificou Abraão diante de Deus? Foi a sua fé ou alguma obra que ele fez? A sua fé. Ele creu na promessa de querer ter um filho, ok? Legal. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para sair de Harã para ir para Canaã. Ele nem sabia que era para Canaã. Ele não saiu de Ur. Ele primeiro saiu de Ur dos caldeus, e quem saiu de Ur, na verdade, foi o pai dele, Terá. E Terá saiu com a ideia de ir para Canaã. Mas no meio do caminho, se você pegar um mapa, você vai ver que de Ur até Canaã, Harã fica exatamente no meio, na metade do caminho. Ali Terá parou e fez uma comunidade, uma cidade que passou a se chamar Harã, que ele colocou em homenagem ao filho dele que morreu, que se chamava Harã, que era o pai de Ló, sobrinho de Abraão. Aí um dia, agora, qual é a mensagem aqui? Deus não quer que você caminhe só até a metade do caminho, Ele quer que você complete a carreira. Amém? Logo de cara. Aí um dia, depois que Terá morreu, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, pega as tuas tralhas, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão levanta acampamento, vai com o seu sobrinho Ló e vai na direção que ele nem sabia que era a direção de Canaã, que foi a intenção primeira do seu pai. Isso está registrado lá em Gênesis 14. Em Gênesis 16, ele tinha 75 anos quando ele tem essa chamada para ir para Canaã. Em Gênesis 16, no versículo 16, diz agora que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Aquele filho daquela boa ideia que ele teve, que Sara teve. Quantos anos Abraão tinha quando Ismael nasceu? 86. Então é justo que eu pense que ele recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação e creu nessa promessa quando ele tinha mais ou menos uns 85 anos. Porque é claro, Deus fala com Abraão, ele vai e conta para a esposa tem uma grande ideia, ele tem um relacionamento com a mulher, 9 meses depois, 90 meses, olha só, 9 meses depois, nasce Ismael. Olha, se eu ando 9 meses para trás, eu não sei a data do aniversário de Abraão, então mais ou menos por ele já podia ter 86, mas vamos puxar para 85. Ele tinha 85 anos quando ele recebeu a promessa e ele creu. E no que ele creu, isso lhe foi imputado para justiça. 85 anos quando ele foi considerado por Deus justo. Ok. Gênesis 21 diz agora que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. 100 anos, de 85 para 100, são mais ou menos exatamente 15 anos. Não é isso? É mais ou menos exatamente 15 anos. De 85 até 100, dá mais ou menos exatamente 15 anos. Então presta sua atenção. Abraão foi considerado justo há 15 anos atrás, antes do nascimento de Isaque. Agora Ismael já era um rapaz de 15 anos, nasce Isaque. Gênesis 22 fala que Abraão sobe o monte Moriá, levando Isaque para ser sacrificado. A grande maioria dos estudiosos acredita que Isaque tinha cerca de 15 anos de idade quando Abraão o levou ao alto do monte Moriá. Alguns autores acham que ele já tinha talvez em torno de 30. Vamos pegar a idade mais baixa. Se Isaque tinha 15 anos, quando Abraão sobe com ele ao Monte Moriá, 15 anos entre a promessa e o nascimento de Ismael, mais 15 entre o nascimento de Isaque e o monte, são 30 anos entre a promessa, quando Abraão creu e foi justificado, 30 anos até o dia da obra que Tiago atribui que Abraão foi justificado. Você não acha comigo que é um bocado de tempo entre o novo nascimento, entre o aceitar Jesus e produzir uma boa obra, 30 anos, você não acha que é um bocado de tempo? E no meio do caminho, Abraão pisou, foi na bola um monte de vezes. Porque assim
que ele sai daquela promessa, ele vai para um lugar e um determinado rei se apaixona pela esposa dele. Aí ele chega para a mulher e diz assim: tu diz para ele que tu é minha irmã, porque se tu disser que é minha esposa, ele vai me matar, porque ele se apaixonou por você, ele quer ficar contigo, então você diz que é minha irmã. Olha só que motivo nobre o de Abraão. Em vez dele dizer: mulher, vamos rapar fora, porque senão esse camarada vai te pegar, vai te estuprar, ainda vai me matar, ele tem um motivo muito nobre: mulher, o que eu quero é salvar a minha pele. Então tu diz que tu é minha irmã e o resto que se lasque. Deus removeu dele a condição de justo, porque ele creu na promessa, e ele foi justificado pela promessa, não pelas suas obras. 30 anos depois, ele leva Isaac até o alto do monte, e Abraão, agora Tiago diz que essa foi a obra que justificou Abraão. Justificou o quê? Essa obra não foi o que justificou Abraão. Ele subir com Isaac ao alto do monte justificou a sua fé. O que justificou Abraão foi o crer que Deus havia prometido e Deus era fiel para cumprir. Então o que justificou Abraão foi a sua fé, que o justificou diante de Deus. Mas a obra que ele agora realizou justificou a fé que ele dizia ter. Por isso Deus disse: pode parar, porque agora Deus realmente sabe que você crê, que você é fiel. Ou seja, agora Deus confirmou que você creu naquela justificação que Ele deu a você há 30 anos atrás. Então, se nós pegarmos, quando você vai agora a Tiago 2,25, ele fala sobre Raabe. Diz lá: de igual modo não foi também por obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Qual é a história? Lá em Josué capítulo 2, versículos 8 a 11, está contando que Josué, quando ele chega em Jericó, ele encontra as muralhas de Jericó. Ele pega 2 espiões, manda lá durante a noite, mas o rei de Jericó descobre que há espiões, manda investigar, manda caçar para pegar os dois, pegar os caras e matar. Raabe dá acolhida a eles. Olha o que Raabe disse para esses dois. Por que Raabe acolheu esses homens? Por que diachos uma mulher que não tinha nada a ver com o povo da aliança agora vai dar acolhida a esses 2 espiões que estavam indo ali para destruir a cidade onde ela morava? Por que ela fez isso? Olha só o que ela diz. Antes dos espiões se deitarem, que estavam escondidos no terraço da casa dela, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: eu sei que o Senhor, essa palavra Senhor aqui no original hebraico é Yahweh, que os judeus nem pronunciam. Onde está escrito Yahweh, os judeus pronunciam Adonai. Yahweh é o nome que Deus se apresenta quando Ele quer falar sobre a sua aliança. Olha como é que Raabe se refere a Deus. Eu sei que Yahweh, o Deus da aliança, o Deus das promessas, lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois nós temos ouvido como o Senhor, como o Yahweh, esse Deus que é fiel às suas promessas, secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, 40 anos atrás. Raabe era aqui ainda uma jovem de 20 e poucos anos. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com os Seom e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando nós soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, Yahweh, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por que Raabe resolveu dar acolhida a esses 2 homens? Porque ela reconhecia que só o Senhor é Deus. Ela reconhecia que esse era um Deus de promessa. Então esses homens prometeram a ela: olha só, nós vamos poupar você e a sua família, porque você agora, já pela sua declaração de fé, faz parte do povo da aliança. E ela foi poupada e se tornou uma das ascendentes de Davi. O próprio rei Davi tem na sua genealogia uma prostituta, e essa genealogia de Davi é a genealogia de Jesus. Porque alguém disse:
eu creio nesse Deus, eu creio em Yahweh, eu creio no Deus da aliança, eu creio no Deus de promessas. Você está dentro então? Então você está dentro, você foi justificada, Raabe, está resolvido o seu problema. Raabe, ela trata Deus por Senhor, por Yahweh, o nome de Deus que liga Deus às suas promessas, à sua aliança. Isso mostra que Raabe temia ao Deus de Abraão. Raabe, ela cria em Yahweh, ela passou por aquilo que ela ouviu. Olha, eu ouvi falar que tem um Deus que abriu o mar vermelho, esse povo passou a pé seco, esse povo destruiu Seom, esse povo destruiu Og, aniquilou os reis amorreus. Esse Deus é o Deus verdadeiro. Os deuses que nós adoramos aqui, a gente bate tambor, a gente pula, a gente acende fogueira, não acontece nada, mas esse Deus aí abre o mar, destrói os inimigos, ele faz com que o cego enxergue, ele faz o aleijado andar, ele faz milagres. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu creio. Ela cria que aquele Deus que ajudou o povo de Israel, esse Deus ia ajudar aquele povo a tomar Jericó. Então ela tomou o lado certo, ela ficou do lado do povo de Deus. Lembre-se que as histórias que Raabe se refere aqui, são histórias que ela deve ter começado a ouvir quando ela ainda era criança, e aquilo foi entrando no coração, foi entrando. Quanto tempo deve ter decorrido entre o dia em que ela creu que só Yahweh é Deus, que só Jeová é Deus, e aquela boa obra de dar abrigo aos espias, quanto tempo deve ter decorrido? 20, 30 anos, um pouco mais, um pouco menos? Entre a crença e a boa obra, houve um tempo, e há um tempo para produzir, há tempo para tudo debaixo do sol. O que a gente não pode é se acomodar, nós precisamos nos tornar servos por opção. Nós somos filhos por condição, mas nós precisamos optar por sermos servos. Então fica claro que Tiago não estava falando de justificação diante de Deus por obras, mas sim de obras que são frutos da fé que se tem nesse Deus Salvador, um Deus bondoso, misericordioso, que salva mediante a fé na graça concedida pela obra do seu Filho Jesus. Deus não está computando pontos no céu para te considerar justo, para te considerar capacitado para viver no céu por toda a eternidade, em função das suas obras. Ele é Deus paciente, que cuida de você, dando a você a palavra da verdade, o evangelho da graça, o evangelho da sua justificação em Cristo, para que você cresça, amadureça, ao produzir os frutos dessa salvação, para que você possa testemunhar para esse mundo, que só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia, aleluia, aleluia.